Você quer aprender a fazer esse arranjo de flores? Então pega papel e caneta, anota todo o material e vem comigo! Pegou papel e caneta? Então anota todas as informações para poder fazer esse arranjo de balões. E o primeiro passo é fazer a base dos balões. Então, para fazer a base dos balões, eu vou usar balões de 11 polegadas inflado a 8 polegadas. Então, eu tenho aqui os balões de 11 polegadas, vou inflar no inflador e vou medir a 8 polegadas. Então, vou inflar. O segredo está em inflar os balões na sua capacidade total. Então, eu inflo bastante os balões e agora eu vou passar no medidor. Quando eu passo no medidor, ele vai diminuir e assim ele vai ficar mais maleável. E assim o balão dura mais tempo. Então agora eu vou passar no medidor a 8 polegadas. Vou soltando o ar. Quando chegar a 8 polegadas, eu seguro o ar. Vou repetir agora no outro balão. E assim eu tenho 2 balões inflados a 8 polegadas. E agora eu vou fazer a amarração. Para fazer a amarração, eu vou cruzar meus braços, vou puxar bem forte aqui, ó, o gargalo, vou dar 2 voltas e um nó. Então é só um nó simples, não preciso apertar. Então aqui eu tenho uma dupla de balões inflada a 8 e outra dupla de balões inflada a 8. Então eu vou juntar as duplas, vou encaixar bem no meio e vou dar 2 ou 3 voltas. Assim eu tenho um cluster de balões inflado a 8 polegadas. Agora eu vou repetir, só que ao invés de inflar a 8 polegadas, eu vou inflar a 6. Então essa aqui é uma dupla inflada a 6. Vou inflar mais uma dupla, balões de 11 polegadas inflado a 6 polegadas. Vou fazer o mesmo processo. Inflei os balões uma capacidade maior e agora eu vou usar o medidor de 6 polegadas. Então aqui está anotado 6 polegadas e eu vou passar no medidor. Assim eu vou ter os balões medidos. Da mesma forma, balões de 11 polegadas inflado a 6. Vou cruzar meu braço, vou puxar bem, vou dar 2 voltas e um nó. Então tem uma dupla, mais uma dupla, vou formar o meu cluster de balões. Agora é muito fácil, você vai pegar o cluster de 8 polegadas, vai encaixar o meu cluster de 6 polegadas. Então aqui vocês percebem que tem um sinal de X e um mais. Então eu vou encaixar e eu vou pegar o próprio gargalo do balão. Então eu peguei o gargalo do balão, passei 1, 2 voltas, vou pegar outro gargalo e vou passar também entre outros 2 balões. E aqui eu já tenho a minha base. Para dar sustentação na base é necessário fazer um peso de água. O peso de água é 2 balões que eu vou utilizar. Então aqui eu tenho um balão dentro do outro e eu vou amarrar somente o balão de dentro. Então eu vou pegar aqui com a ajuda de uma vareta, vou colocar um balão, ó, vou encaixar um balão na varetinha. Essas varetinhas pegam balão, é bem fácil de encontrar. E vou colocar outro balão. Aí encaixou, tiro a vareta. Vou numa torneira, inflo mais ou menos um tamanho razoável, que dê para encaixar aqui. Então geralmente eu faço uma palma. E eu vou amarrar somente o de dentro. Por que eu amarro somente o balão de dentro? Porque daí agora eu tenho o balão de fora para poder amarrar. Então assim não corre o risco de estourar o meu balão. Então o balão de água está protegido e tem o outro balão por fora que protege esse balão. Então agora eu vou encaixar na minha base. Então eu coloco aqui e vou passar o bico do balão em todos os balões para ficar bem firme. E assim eu já tenho a minha base
com água. Vamos deixar de lado nossa base e agora vamos fazer a nossa flor. Então agora nós vamos fazer a nossa flor com os balões de corações. Então eu tenho aqui os corações de 6 polegadas e diferente do balão redondo que eu medi, eu não vou usar o medidor. Eu vou trabalhar com polegadas. Então eu tenho aqui minha bombinha manual. Essa bombinha ela é profissional, então ela vai inflar quando eu subo e quando eu desço. Então eu vou dar 4 bombadas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então já é a minha medida. Vou repetir. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu já tenho meu coração medido. Vou fazer o mesmo processo. Vou cruzar o meu braço, vou dar 2 voltas e um nó. Então aqui eu tenho já uma dupla e vou repetir esse processo. E agora eu vou colocar a minha quinta duplas, porque são 5 pétalas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a sexta, no caso, vai ser um miolo. O miolo, eu vou medir ele a 3 polegadas. Então, aqui eu tenho o meu coração e o meu miolo. Vou amarrar e formo uma dupla com o balão de coração e o balão redondo. Agora é muito simples. Vocês vão pegar as 3 duplas e vão unir uma na outra. Então aqui eu vou encaixar uma e a outra. E aqui eu tenho a minha flor de coração. Ela não vai ficar instável no primeiro momento, então é necessário fazer um caule para poder segurar as minhas pétalas todas certinhas. E para isso eu vou usar um 260. Então aqui é o balão 260, que é muito utilizado para fazer a manipulação, né? A gente trabalha muito com o 260 para detalhes. Então aqui eu vou inflar, vou encaixar muito bem aqui na minha bombinha, vou segurar e vou dar bombada, tanto na ida como na volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos 7, 8 bombadas já é o suficiente. Para amarrar o 260, eu vou fazer uma distorção, solto o ar, pego meus 2 dedinhos, passo o 260 por dentro, solto e ao mesmo tempo que eu estiver puxando o meu biquinho, eu estou empurrando o nó, para não ficar deformado. E agora eu vou amaciar o meu 260, para poder manipular ele, para ele não estourar com facilidade. Então agora eu vou fazer 3 técnicas de twist, que a gente chama dobra da orelha. Então agora eu vou fazer a técnica do twist, que são 3 dobras da orelha. Então eu pego aqui o meu balão, dobro ele como se fosse, né, uma orelhinha e vou girar. Esse sobra de 260 do balão eu passo por dentro. Assim ele não vai soltar mais essa dobra. Vou amaciar de volta o balão e vou repetir mais 2 vezes. Dobro o balão. Então, com a ajuda dos meus dedos, eu vou fazer uma pinça. Vou girar. Tenho 2 dobras da orelha. Vou amaciar o meu balão. A dica sempre é amaciar o balão, para poder o ar ir para a ponta e assim você conseguir manipular o balão sem estourar. Então eu faço mais uma dobra e vou fazer a pinça e girar. Então aqui eu tenho meu caule. Então 3 técnicas de twist. Vou encaixar aqui na minha flor e com o próprio bico do balão eu vou passar, vou travar. Geralmente eu pego 2 bicos para ficar bem travado. Agora eu vou organizar aqui as minhas pétalas. E assim nós temos uma flor de balões de corações. Agora nós vamos colocar na nossa base. Então eu tenho aqui já uma flor pronta e vou fazer o trabalho de encaixar. Então geralmente eu coloco uma mais alta, uma mais baixa para dar esse efeito. Então aqui eu coloquei já a altura que eu desejo. Eu vou fazer uma distorção. Vou pegar o bico do balão
e vou travar. Agora eu vou brincar. Então eu tenho essa parte do 260 que sobrou. Eu posso vir aqui, ó, e encaixar ela para dar essa sustentação e dar um detalhe também. Aqui sobrou um pedaço, eu posso manipular, posso brincar ele, ou também eu posso travar aqui para fazer mais uma brincadeira. Ou deixar solto assim também, fica legal. Então aqui eu tenho um arranjo que é muito fácil de fazer, vocês perceberam, utiliza poucos balões e dá um efeito muito legal na sua decoração. Você percebeu que aqui essa pétala aqui está pintada? Então é um charme que você pode fazer para dar um up na sua decoração. Então aqui eu estou usando tinta. O importante é que não seja base de água tinta. Então essa tinta aqui é base de água. Ela tem um brilho, né? Pode ter brilho ou não. E agora eu vou pintar a minha pétala. Então você pode sim pintar a sua flor. Então eu vou pegar aqui o pincel e vou fazer só uns detalhes. E aqui nós temos um arranjo pronto já com as pétalas pintadas. Esse é um detalhe que você pode fazer para poder enriquecer o seu trabalho. E se você gostou de como foi feito esse arranjo de balões, não deixe de curtir, de comentar, acionar o sininho e me seguir nas redes sociais.